Um salve ao meu povo, à nação brasileira, ao povo de Israel. Povo meu, hoje o assunto que nós vamos falar é sobre os anjos. Eu tenho visto muitas pessoas na internet falando sobre esse assunto, sobre esse tema. Também muitos livros já foram escritos, alicerçados neste assunto. Mas nenhum dos livros que eu li e nenhum dos grandes mestres religiosos, nenhum deles contém a verdade. Primeiramente, para nós falarmos sobre os anjos, nós precisamos entender a história. O princípio da história dos anjos, ele começa em Números, no livro de Números, capítulo 8, verso 5. Ali está a verdadeira história dos anjos, a criação dos anjos. E desvendamos todas as mentiras. Chegou o tempo de desvendar as mentiras, separar a verdade para um lado e o engano, a enrolação e a mentira para outro. Eu recebi as informações de quem são os anjos que a Bíblia fala. No decorrer dos tempos e das humanidades, Deus escolheu para si homens. Deus escolheu para si homens que se destacaram na sua espiritualidade. Estes são alguns dos anjos divinos, celestiais. Mas quando a Escritura ela fala de anjos, mensageiros de Deus, que caíram, aqueles anjos da queda, que é muito falado no sistema religioso como Lúcifer. Lúcifer era o portador da luz. Ele não tem nada a ver com algo que aconteceu no passado, distante, antes da humanidade, depois Deus criou os seres humanos. Isso é tudo uma falácia religiosa. Não procede de verdade, de fonte verdadeira. Para nós entendermos os anjos, nós somos obrigados a examinar as Escrituras, porque nelas contém informações. Essas informações sobre os anjos nos levam para o livro de Números, capítulo 8, verso 5 em diante, versículo 5. O nosso assunto aqui vai ser a origem dos anjos, quem criou os anjos, quem eram os anjos, o que faziam os anjos, a queda dos anjos, porque eles caíram e a prisão dos anjos no abismo. Nós vamos estudar no decorrer do tempo a origem dos anjos. Deus criou,
os anjos por intermédio de Arão e de Moisés. Esta é a verdade. Nós estamos falando aqui dos levitas. Estes levitas que foram escolhidos para o serviço sacerdotal, para o povo de Israel, para as demais tribos. Estes levitas são os anjos que caíram. Ah, entendo bem, esses levitas e sacerdotes, criados por Moisés e Arão, para na sua ausência conduzir Israel ao Criador, estes anjos são os anjos que caíram, são os levitas. Quem criou os anjos? Moisés e Arão criaram os anjos, os levitas. Quem eram os anjos? Os anjos eram os levitas e os sacerdotes que serviam diante de Deus para intermediar diante do povo. Eles faziam a intermediação entre Deus e o povo. Também eles são chamados de Lúcifer, ou seja, anjos de luz. Os anjos de luz, o Lúcifer, que é conhecido como Lúcifer, eram os sacerdotes e os levitas. Bem claro isso? O que faziam os anjos? Abaixo de Cristo, porque o Cristo da cruz era o mesmo Moisés. Moisés era o próprio Cristo, num tempo diferente. Então, quem criou os anjos? O próprio Cristo, que no decorrer da história, desde Adão, ele é o mesmo. Adão, Abraão, Noé, Moisés, Davi. Então, ele sempre foi o mesmo. O Alfa, por isso ele é o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Então, ele sempre esteve ali no meio do seu povo. Por isso que ele disse para os sacerdotes lá, para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, quantas vezes eu tentei te juntar como uma galinha junto aos seus pintinhos, debaixo dos seus braços, das suas asas, mas você nunca quis. Tá? Então, retiro a minha proteção de ti e tu te vira. Tá? Então, no decorrer do tempo, Israel acabou caindo nas mãos dos romanos, e os romanos destruíram tudo em Jerusalém. Então, o que faziam os anjos? Abaixo de Cristo, abaixo do Criador, do Filho de Deus, porque ele é filho de Deus, porque ele era o Adão. O Adão não tinha um pai humano e nem uma mãe humana, mas foi o primeiro da linhagem dos homens, por isso chamado Adão, homem, Adam. Ele vem de uma linhagem da evolução, que é uma coisa que os religiosos não conseguem entender, mas foi uma forma que Deus criou todas as coisas por meio de evoluções. Então, o que faziam os anjos? Os anjos eram responsáveis por intermediar o povo e Deus. A lei era esta. Assim foi determinada a lei daquele tempo. Então, nós não podemos esquecer de observar os tempos, as normas e as leis. Assim era determinado para o povo de Israel. E os levitas foram escolhidos dentre as 12 tribos para fazer esse trabalho, esse serviço. E você vai lá no livro de Números, capítulo 8 ali, verso 5 em diante, ali está todo o serviço que os levitas deveriam prestar, a forma que eles deveriam prestar, e dali para frente nós encontramos os segmentos do que eles fizeram. Tá? Então, os levitas eram o Lúcifer, e o Lúcifer quer dizer
o anjo de luz. Então, quem era responsável por fazer essa ligação entre Deus e os homens? As tribos de Israel ali no caso, eles foram determinados para servir Israel. Quem fazia esta ligação, esta ponte, eram os levitas e os sacerdotes. Muito bem. Então, os levitas também fizeram canções, muitas canções dos salmos, assim como Davi também fez muitos salmos e muitas canções. Nós encontramos ali os levitas como cantores também. Então, por isso, Lúcifer é considerado ali também o conhecedor de todas as coisas de Deus, porque ele é uma figura. Lúcifer não é um ser, uma criatura, ele é uma figura do sistema levítico. Então, o que faziam os anjos? Fazia essa intermediação entre o homem e Deus. Então, por isso que se diz que abaixo de Cristo, Lúcifer era o maior, e de fato era mesmo. Porque Lúcifer era aquele sistema ali que foi criado por Moisés e por Arão para representá-los na ausência deles. Só que o tempo foi passando e estes anjos, mensageiros de Deus, no caso ali os levitas e os sacerdotes, eles foram se corrompendo. Então, quando nós entramos ali no tempo da Babilônia, nós temos ali a história de que apenas três homens não se curvaram diante daquela estátua que Nabucodonosor fez e que obrigava todos, quando fosse tocada a trombeta, obrigava todos a se curvarem e adorar o Deus da Babilônia. Apenas três não se curvaram, mas no meio daqueles ali estavam também quem? Os levitas. Estavam também os sacerdotes se curvaram em obediência a uma lei de um rei. Nós vamos entender que numa situação dessa nós temos medo, porque a lei determinava que fosse morto. Então vamos entender que eles não tiveram fé, porque nós vimos a história que três tiveram fé, e esses três que tiveram fé não foram mortos, foram jogados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, e lá na fornalha lá Deus se fez presente com eles. E então aconteceu o que tinha que acontecer ali. Então Deus fez maravilhas na Babilônia por intermédio do seu povo, tá? Então Deus permitiu que eles caíssem, que eles fossem para a Babilônia, e lá na Babilônia mostrou o poder deles para os babilônios. Então aquele sistema que governava o mundo na época era a Babilônia, o império mundial, digamos, do primeiro céu. Nós vamos entender o que é o primeiro céu. O primeiro céu era lá na África, onde começou toda aquela história. Nós temos o segundo céu na América, toda a América que estava oculta, mesmo ela existindo, ela estava oculta à humanidade daquele primeiro céu. Então era um inventado história de que no meio do oceano tinha isso, tinha aquilo, tinha aquele outro, tinha monstros e caía num penhasco e tal, para ninguém invadir esta área aqui fora do tempo. Então, a partir do ano 1500, a América, ela é esse lençol, essa cortina é retirada, e o povo acaba vindo para a América e acaba conhecendo o segundo céu. E nós temos ainda o terceiro céu. Esse terceiro céu também ele está sendo preparado ainda, mas não é tempo de todas as pessoas conhecer esta verdade. Mas existe o terceiro céu. Aquelas pessoas do primeiro céu lá que ficaram no primeiro céu são pessoas mais rústicas. As pessoas que já estão no segundo céu, que é a América, são pessoas que deveriam estar mais evoluídas, não tão ligadas a guerras, como nós vimos a história da América, que já não tem toda aquele espírito, vamos dizer assim, ancestral que tem lá na, na Europa, lá no Oriente Médio, porque eles são muito primitivos.
é bomba atômica, é todo tipo de desavença, toda hora eles arrumam uma guerra diferente lá. Então, nós aqui na América estamos no segundo céu. Então, as pessoas que estão aqui já são um pouquinho mais evoluídas. E aqueles que estavam aqui na América, no segundo céu, os incas, os maias, os astecas, Deus conduziu eles para o terceiro céu. E isso vai ser uma coisa que as pessoas ainda vão descobrir. Existe um outro território, fora o Oriente, fora a Europa, fora a América. Nós vamos descobrir que existe um terceiro céu. E lá existem pessoas muito mais evoluídas do que nós espiritualmente. Porque esses que estavam aqui na América, antes da invasão, dessa abertura das portas para conhecer o segundo céu e para vir morar aqui, eles eram muito mais evoluídos. Eles já eram mais evoluídos, eles cuidavam da natureza, eles não danificavam a natureza. E a sobra das pessoas que ficaram aqui, que hoje é conhecido como os índios, eles vivem em harmonia com a natureza. Mas esses rústicos rebeldes que vieram da Europa, do Oriente Médio, de todo aquele do primeiro céu, eles estão destruindo a terra. A primeira coisa que vieram aqui, descobriram um ouro. Então roubaram tudo que eles podiam levar, levaram para o primeiro céu de volta. Por quê? Porque o espírito deles é um espírito rústico. Eles são apenas carnais. Eles não preservam a vida. E aqueles que estavam aqui, no, no segundo céu, eles partiram para o terceiro céu. Por isso que os maias ali, os astecas, os incas, deixaram aquele tempo do ano 2000. No ano 2000 findaria o calendário maia, se não me falha a memória isso. Então no ano 2000 é exatamente o tempo que o Cristo retorna à Terra de novo, retorna, digamos, a viver no meio da humanidade. Porque ele disse, em 3 dias o Filho do Homem ressuscitará. Então, conforme a epístola de Pedro ali, são um dia para Deus é a mesma coisa que 1000 anos. Então o que o Cristo falou, ele falou metaforicamente, para que as pessoas não conseguissem entender claramente que a sua vinda seria exatamente a 3.000 anos. A hora que se completasse o terceiro, se completasse os 2000 anos, nós entramos no terceiro, no ano 3000, no ano de 2000, do ano 0 ao ano 999. Ao ano 1000 nós temos um dia, do ano 1000 ao ano 1999, dezembro de 1999, nós completamos o segundo dia. Então no ano 2000 nós entramos no terceiro dia da ressurreição do Filho do Homem. Então, a queda dos anjos. Aqui nós falamos do Cristo. Então, o que ocasionou a queda dos anjos? Então, esses anjos que foram criados por Arão e por Moisés, eles não se mantiveram fiel. Veja bem o que aconteceu com eles. Eles foram criados para servir a Deus, mas no decorrer no passar do tempo, eles começaram a se corromper. Então, isso foi no primeiro céu. Tá? Não, entenda as coisas, tire toda essa falácia de que lá do céu caiu os anjos, foram expulsos para a terra, para cá. É tudo falácia de religião, é tudo mentira, sabe? Eles não entendem coisa nenhuma, sabe? Eles não entendem coisa nenhuma das escrituras, então eles ficam inventando história. Um inventa uma coisa para outra, outro inventa aqui, outro inventa lá. E eles confundiram todas as escrituras. Então, a queda dos anjos, ela aconteceu por causa da corrupção. Tá? Então, foi passando o tempo e as coisas